Só sabe quem passa, Uhum. né? Mas a notícia, gente, não pode ser encarada como uma sentença de morte, porque a forma como a nossa cabeça lida com a situação faz toda a diferença no tratamento. E é sobre isso que a gente vai conversar ao vivo agora com Vitória Oliveira. Vitória, bom dia, bem-vinda ao programa, né? Como é que trabalhar o psicológico dentro da revelação de que o câncer de mama pode fazer a diferença nesse momento? Bom dia, Laís. Bom dia para Carol Sampaio aí no estúdio também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Se receber um diagnóstico de câncer, né, como qualquer outro diagnóstico de doença, não é fácil, mas existem aí maneiras de lidar com a doença também e também com o diagnóstico. Mas para falar sobre isso, a gente vai conversar aqui com a psico-oncologista Renata Pacheco para explicar melhor, né, como conseguir lidar com esse tipo de diagnóstico também e ao longo do tratamento. Bom dia, doutora. Bem-vinda à Rádio Cidade. Qual é a melhor forma, né, de receber um diagnóstico como esse e lidar durante o período de tratamento da doença? Bom dia para telespectadores. É um prazer enorme estar aqui falando, né, um pouco para agregar em relação aí a essa questão da campanha do Outubro Rosa, né, em prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. Pois é, receber um diagnóstico de câncer não é fácil, eu acho que não é atrativo para ninguém, mas a gente precisa, uma vez que esteja doente, é preciso, né, tomar consciência dessa doença e lutar. Então, a forma mais acolhedora, né, onde a gente esteja junto com um familiar, que o médico oncologista possa realmente, de fato, dizer esse diagnóstico, e aí o paciente, junto com a família, primeiro tem que elaborar essa situação e poder entender o que é essa doença, né? Quais as estratégias de enfrentamento, né? Onde está localizada essa doença, como é que vai ser os recursos de enfrentamento diante da doença, desde a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, seja o que for. E aí, isso não fica só direcionado, né, ao paciente e à família. A gente pode contar também com a rede de apoio. Dentro dessa rede de apoio profissional, a gente tem um médico psico-oncologista, tá? E quem é esse profissional? É um psicólogo que tem toda uma formação em oncologia, né, um estudo, uma titulação, para que ele vai trabalhar junto com a equipe, né, junto com o médico e a equipe como um todo, dando suporte ao paciente e familiares, tudo que diz respeito à questão do emocional, dos sentimentos. Então, essa é a função, né, do psico-oncologista. Algumas pessoas, né, de fato, elas têm uma estrutura egóica, um suporte familiar, um suporte espiritual tão fortalecido, né, que às vezes ela não sente essa necessidade de buscar de imediato esse profissional, mas em algum momento, seja durante o diagnóstico, os tratamentos, a reabilitação ou finitude, isso pode vir a acontecer. Então, em algum momento, em qualquer momento, esse profissional ele está ali, né, esperando para acolher esse paciente, essa família diante desse percurso de tratamento, né, em que ele esteja vivendo. Doutora, e qual a importância, né, do paciente contar com esse apoio familiar também e também contar com o apoio de um psicólogo nesse momento difícil? Pois eu acho disso uma importância, né? Às vezes a gente tem uma forma de lidar, né, querendo enfrentar tudo sozinho. E aí eu acho que a gente precisa, né, primeiro se conscientizar de que existe uma doença, que essa doença é uma doença que requer um tempo, né? Existem sequências dessa doença, né? Então, vamos estadiar a doença, né? Onde é que está essa doença, qual o tamanho dessa doença? E aí, quais são os tratamentos? Vai ser cirurgia? Se a gente se deter ao câncer de mama, né, que a gente está falando agora, é a campanha do Outubro Rosa, não, vai ter que fazer uma mastectomia. Então existe uma sequência de tratamentos. Então, uma vez que o paciente, né, tem toda essa consciência de que são sequências, que existe um tempo, né, talvez se ele contar, né, com esse suporte profissional do psicólogo e da família, isso vai se tornar menor. Eu costumo fazer uma analogia com algo bem que esteja aqui ao meu redor. Se alguém disser assim, Renata, levanta esse banco aqui, e é um banco relativamente pesado, e eu tenho 3, 4 pessoas ao meu redor, né, esse banco vai ser mais leve. Então, eu acho que essa é a função da rede de apoio. Seja essa rede de apoio familiar, né, que é diminuir um pouco essa dor, esse peso. Seja profissional, seja os amigos, né, seja a comunidade da igreja, do bairro que esse paciente viva. Então, assim, essa rede de apoio, ela é muito ampla, né? Então, assim, o que eu faço? O que um vizinho pode fazer? Um vizinho pode ir lá no dia que o paciente faz quimioterapia e fazer a janta para o paciente.
né? Levar esse paciente, levar, se ele tiver filhos, para a escola e buscar, ou seja, diminuir um pouco as atribulações do dia a dia daquele paciente, porque ele vai estar fragilizado durante o período que ele está fazendo o tratamento. Doutora, em relação ao tratamento, hoje em dia as pessoas ainda têm um medo, né, quando recebem um diagnóstico de câncer em relação à quimioterapia e outros tipos de tratamento. Como tranquilizar, né, as pessoas hoje em dia? Porque a ciência já avançou muito, a gente está em 2024, e hoje a ciência ela consegue ter tratamentos menos invasivos, por exemplo. Como tranquilizar as pessoas também em relação ao próprio tratamento? Pois é, assim, primeiro a gente precisa desmistificar que câncer não é sentença de morte. Tá? Então existe um tabu, né, onde as pessoas têm vergonha, acham que ainda a doença vem como algo que a gente está pagando, algum, né, um pecado, né, leva para essa questão religiosa, e a gente precisa desmistificar isso, né, onde é que uma criança pecou mais que eu, sofreu mais do que eu. Então, o câncer não está ligado a sofrimento, não está ligado a pecado, né? Então, a doença não vem para a gente se redimir de situações. A doença vem porque tem um fator genético, né? Talvez tenha um fator de exposição que esse paciente se submeteu, tá? Então, é importante que a gente possa entender, primeiramente isso, desmistificar, entender que hoje realmente com a evolução da ciência as medicações são menos invasivas, né? Mas aí a grande sacada é a gente poder fazer a detecção precoce. Quanto mais cedo eu descubro o tumor, menor carga de medicação esse paciente vai ter. Ou seja, ele vai ter menos medicação no corpo dele, ele vai ter mais saúde futura, ele vai ter mais longevidade. Então, a grande sacada é essa. E aí, se a gente puder fazer uma comparação, Renata, 10 anos atrás e 10 anos agora, há uma diferença? Sim, há uma diferença enorme, desde a questão da cirurgia, né? Como era a mastectomia anteriormente, há 20 anos atrás, e hoje como é que ela é, né? Hoje as possibilidades de ser menos invasiva, né? As medicações, as drogas novas. Então, assim, há realmente um avanço imensurável, né, em relação à ciência. Então, hoje é muito mais fácil, é menos sofrido, até porque hoje existe a touca, então a gente pode evitar a alopécia, que é a queda de cabelo, então hoje é muito menos sofrido do que há 10, 15, 20 anos atrás. A medicina está evoluindo, então é importante a gente, né, se deter, né, essa questão das campanhas, fazer os exames que sejam necessários, né, se tocar, ver se realmente tem alguma alteração na sua mama, porque quanto mais cedo eu descobrir, melhor será o meu prognóstico. E uma coisa assim importante, sabe, Vitória? Não existe prevenção para câncer de mama. Né? Então, se eu tiver de ter um câncer de mama, eu vou ter. Se você tiver de ter, você vai ter também. Qual é a grande sacada? Eu poder descobrir esse nódulo, esse tumor no início. Porque quanto menor ele estiver, menos agressivo vai ser o tratamento, ou seja, menos carga de medicação eu vou tomar. Isso significa o quê? Mais longevidade, mais qualidade de vida. Laís tinha perguntado do estúdio, Laís? Isso, Vitória, porque a Renata, né, falou aí também sobre a rede de apoio, como a rede de apoio pode ajudar esse paciente. E também tem a questão da rede de apoio, como ela se cuidar para cuidar dessa pessoa, né? Que é aquela questão de quem cuida do cuidador, né? E é importante também que a família, que os amigos, que essas pessoas ao redor do paciente com câncer de mama, eles possam ter serenidade, sabedoria e saber também a hora de buscar uma ajuda para fortalecer também esse paciente, né? Isso, a Laís falou no estúdio, doutora, a importância, né, da rede de apoio, como a senhora falou, e também da própria rede de apoio também tranquilizar a própria paciente, também ser uma rede assim serena e que tranquilize realmente o paciente. Qual é a importância, né, realmente da rede de apoio para o próprio paciente ou paciente? Quando a gente fala dessa rede de apoio familiar, normalmente a gente faz esse suporte tanto ao paciente como à família. E aí ambos estão sofrendo, né? E às vezes isoladamente. A família com medo, né? Com medo de que perder seu paciente, seu ente querido. O paciente também, por sua vez, com medo da doença, com medo de perder esse lugar na família, né? O medo da morte e medos que aí vão repercutir durante esse processo. Então, o que a gente costuma fazer? Dar esse suporte, né? Esse atendimento psicológico também à família. Então, essa primeira consulta, geralmente, eu faço com o paciente e os familiares. Se tiverem
3 pessoas ali presentes, são as 3 pessoas ali presentes. Se tiver 4 pessoas ali presentes. Então, para que eles possam participar dessa dinâmica, possa escutar o que o paciente está dizendo, possa escutar também a minha orientação enquanto psico-oncologista, todas as informações que eu tenha, né, para poder ajudar nesse processo. Então, quanto mais próximo essa família estiver do paciente, em todos os sentidos, na consulta médica, na consulta com a nutricionista, na hora que vai pasinar o catete, na hora da quimioterapia. Então, ela está inserida, então ela está entendendo, então ela está diluindo também os medos, né, e tá sendo uma pessoa a mais para poder resolver as questões que precisam ser, às vezes, resolvidas, como vai lá, autoriza o plano de saúde para poder fazer a quimioterapia, marca a consulta, vai lá comprar a medicação. Então, eu acho que quanto mais a gente está inserido, né, então, menos angústia, menos ansiedade, a família fica, porque ela está se sentindo participativa, né? Está se sentindo ativa, ela está sendo efetiva. Quando a família se distancia por dificuldades, né? Não vou conseguir ver meu filho cair no cabelo, eu não vou conseguir meu marido se defiando, né? Defiando entre aspas. Então ela se afasta, então o sofrimento é tamanho, porque ela não está ali participando ativamente e podendo também dar o melhor de si para que as coisas possam mudar, ou então para poder entender que esse é o processo. Então, estar junto nesse momento, na dor e na felicidade, é imprescindível. Obrigada, doutora. A gente conversou aqui, Laís, com a psico-oncologista Renata Pacheco, que explicou a importância da rede de apoio também do diagnóstico precoce, a importância de fazer exames anualmente, né, do câncer de mama para prevenir precocemente aí o câncer de mama, e também a importância de uma rede de apoio após o diagnóstico. Laís. Gente, rede de apoio é tudo, né? Carol, como foi o momento de você receber o diagnóstico, né? E como foi também essa questão com a tua família, né? Como é que eles lidaram? Você disse que tem 3 filhos, né? Isso. Como foi todo esse processo? Porque não é só o paciente que é diagnosticado, acaba que todo mundo se envolve, né? Isso.